sou parceira da One Legal com escritório em Portugal. Este workshop vai ser realizado pelas minhas colegas de plataforma, a doutora Carla Monteiro, sediada na Ilha do Sal, em Cabo Verde, e a colega Dirce Évora, que apesar de ter escritório em Lisboa, também tem a sua atividade essencialmente sediada em Cabo Verde. Este workshop é uma iniciativa conjunta, como sabem, do Grupo Editorial Vida Económica, da plataforma de advogados One Legal e da empresa de formações Pilon. Este workshop insere-se também num ciclo mais vasto sobre matérias de internacionalização que estes intervenientes vão desenvolver durante todo o ano de 2023. O que é que nós pretendemos com estes workshops? Ajudar a capacitar os investidores em matérias de internacionalização e, para começar, e sobretudo, nos mercados dos PALOF. É esse o objetivo e, portanto, depois do mercado de Cabo Verde, nós vamos fazer um workshop sobre Angola, outro sobre Moçambique, sobre Timor, portanto, vão acompanhando, por favor, as nossas divulgações e os nossos trabalhos. Durante 1h30 nós vamos cumprir o programa que vos anunciamos, vamos falar sobre o ambiente de negócios em Cabo Verde, as oportunidades que existem neste mercado para os investidores externos, e estas duas temáticas vão ser abordadas e expostas pela colega Dirce Évora, e depois vamos falar sobre o ABC das regras de investimento externo em Cabo Verde, alguma matéria também sobre incentivos fiscais aos investidores, e estas últimas matérias vão ser abordadas pela colega Carla Monteiro. Estas colegas fazem parte, como eu referi, desta plataforma internacional de advogados, que tem escritórios em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe e Portugal. Posto isto, eu passava já a apresentar a primeira colega, a colega Dirce Évora. Boa tarde, Dirce. Boa tarde, Teresa. Boa tarde a todos. Viva! Dirce, nós vamos então começar pelos teus pontos de exposição, que eu já referi, ambientes de negócio em Cabo Verde e sobretudo oportunidades, porque para além das matérias legais não vamos deixar aqui de digamos, dar informação que interessa aos investidores de uma maneira geral sobre o mercado de Cabo Verde. Passo agora a apresentar-te. A colega Dirce Évora tem mais de 20 anos de experiência como advogada, apesar de, como se vê, ser uma colega muito jovem, mas, enfim, já exerce advocacia há uns anos largos e bastantes para ser uma advogada bastante experimentada. A Dirce começou a sua atividade na advocacia prestando serviço a outras sociedades de advogados em Cabo Verde, onde começou a exercer. Fundou a sua própria sociedade em 2009, com escritórios nas Ilhas do Sal e Santiago. Em 2013, todavia, decidiu mudar-se para a Espanha, para Marbella, mais concretamente, onde se especializou em Direito do Urbanismo e teve a oportunidade de internacionalizar a sua prática, sobretudo nos setores do turismo e hoteleiro. Atualmente, a colega Dirce, apesar de ter escritório em Lisboa, continua a ter a sua atividade profissional essencialmente ligada a Cabo Verde, acompanhando sobretudo clientes, como já referi, no setor da hotelaria, imobiliário e turismo. Portanto, é uma colega que tem muita experiência, destes anos que eu já referi nestas matérias de acompanhamento dos investidores externos em Cabo Verde. Portanto, nós iremos começar então a falar sobre o ambiente de negócios em Cabo Verde, não é? A primeira questão que se coloca sempre é: por que investir em Cabo Verde? Quais são os principais atrativos que Cabo Verde oferece enquanto um destino de e para investimento? Como não podia deixar de ser, temos que começar a falar pela situação geográfica estratégica. Portanto, Cabo Verde encontra-se situada no Oceano Atlântico, a 455 km da costa do Senegal, entre os continentes europeu, africano e americano. Portanto, está num ponto mesmo estratégico, e pelo ponto estratégico em que se encontra, Cabo Verde acaba por ser uma plataforma para vários mercados, não é? Nomeadamente para esses três continentes que acabamos de citar. Outro fator muito importante a se ter em conta é a estabilidade política, económica e social, e também da segurança.
Portanto, Cabo Verde dispõe de um sistema democrático maduro e consolidado, com um regime parlamentar estável. A nível global está entre os 50 países onde a taxa de criminalidade é inferior e se destaca em primeiro lugar em termos de resiliência do Estado e das suas instituições ao nível do continente e da sub-região africana. Para terem uma ideia, Cabo Verde tem tido a alternância de poder entre um partido e outro, de forma muito, muito serena, muito pacífica, portanto é uma democracia que realmente funciona e já deu provas. O clima também é um fator muito atrativo para o país, nomeadamente para o setor do turismo, porque nós temos um clima tropical seco, uma temperatura média de 25 graus durante o ano, tem uma curta estação chuvosa, que é no verão, não é? Sendo tropical, uma chuva tropical, que ocorre entre os meses de agosto e outubro, mas é uma chuva tropical e é uma estação muito curta. Também temos um fator que é um forte suporte institucional. Portanto, Cabo Verde, tendo em conta a decisão e a estratégia de ser um país atrativo para investimentos, criou-se todo um sistema jurídico legal e criou-se um balcão único para o investidor, que se situa na Cabo Verde Trade Invest. Cabo Verde Trade Invest é a agência que promove o país enquanto país de investimento e para o investimento e canaliza os investimentos, e tem esse balcão único, que é um one-stop shop, onde se faz a inscrição, o registro dos investidores, o registro do investimento, e Cabo Verde Trade Invest acaba por fazer uma intermediação entre esses investidores e esses projetos e todos os organismos públicos que estarão envolvidos nos processos até a sua concretização, e depois eles fazem também o follow-up dos investimentos, não é? Para saber se tudo está a correr bem, se há alguma dificuldade, e estão sempre abertos ao investidor para ajudar a implementar e depois fazem o acompanhamento da implementação desses projetos. De seguida também temos a apontar os acordos comerciais internacionais que Cabo Verde tem celebrado, não é? De apontar que Cabo Verde é membro da Organização Mundial do Comércio desde 2008, que Cabo Verde entrou para a Organização Mundial do Comércio. Então, Marta, se puderes passar para o próximo slide, se faz favor. Ok, portanto, temos a mão de obra qualificada, que é um fator também muito importante. Dos acordos comerciais internacionais já citamos que Cabo Verde faz parte da Organização Mundial do Comércio e tem outros acordos internacionais também celebrados, que mais à frente a minha colega Carla irá dar mais detalhes sobre esses acordos, que eu acho que são muito importantes e interessantes para quem procura Cabo Verde enquanto destino de investimento e de plataforma para entrada noutros mercados. Temos acordos internacionais para evitar dupla tributação. Portanto, Cabo Verde tem acordo já celebrado, de convenção celebrado com Portugal, Espanha, Macau, Guiné-Bissau, Maurícias e Senegal. E está em fase de conclusão de acordos a serem celebrados com Luxemburgo, Singapura, Angola e Guiné Equatorial. Também temos um regime jurídico voltado para o investimento. A minha colega Carla também mais à frente irá falar com mais detalhes sobre esse regime jurídico, mas dizer de uma forma geral que é um regime geral do investimento privado para facilitar os procedimentos administrativos e atribui também alguns incentivos fiscais. Marta, se puderes voltar só um bocadinho atrás, eu queria mostrar aqui aquele slide que fala também sobre a mão de obra qualificada. Isso.
Portanto, por ser um país com poucos recursos naturais, Cabo Verde sempre investiu fortemente na formação dos seus recursos humanos, não é? Como um motor para o desenvolvimento do país. E neste ponto citar que a taxa de alfabetização no país é de cerca de 88,9%. Portanto, é um valor muito, muito elevado, principalmente quando estamos a falar do continente africano. Também, não menos importante, são as infraestruturas. Cabo Verde investiu muito nas infraestruturas, tem infraestruturas muito modernas, 4 aeroportos internacionais, 3 aeródromos, 9 portos, incluindo 2 de águas profundas, redes rodoviárias modernas, sistema de cabo submarino interilhas, rede terrestre de fibra óptica, 2 cabos submarinos transcontinental, zonas infraestruturadas criadas especificamente para investimentos nos diversos setores. Portanto, isso falando das infraestruturas. Iremos passar agora a falar concretamente sobre as oportunidades de negócio, portanto, oportunidades de investimento. Vamos apontar aqui as áreas que o próprio governo definiu como sendo as áreas mais estratégicas para se investir, não é? Que são, digamos, as prioridades para o governo e que, portanto, são áreas muito atrativas para quem pensar em investir em Cabo Verde. Portanto, o primeiro temos o turismo, que tem sido a principal atividade de desenvolvimento de Cabo Verde, que neste momento temos lá grandes cadeias hoteleiras internacionais e existe ainda muita procura, principalmente do mercado europeu, que é o nosso principal mercado emissor. Existe muita fluência do turismo e existe muita procura para novos investimentos nesse setor. Devido ao clima, como nós já dissemos, à situação estratégica, porque no inverno é um destino que está a 4 horas da Europa, portanto é um destino de fácil acesso para o mercado europeu, que nomeadamente no inverno não tem tantos destinos assim pertos, não é? Portanto, por isso é que em Cabo Verde a época alta do turismo é precisamente na época do inverno, que começa entre o mês de outubro, vai até o mês de março, abril, portanto é a época alta do turismo em Cabo Verde. Outro setor também que está conectado diretamente ao turismo são os transportes, não é? Os transportes, quer transportes aéreos, transportes marítimos, transportes mesmo terrestres, também é uma área definida como estratégica para desenvolvimento e para investimento. Também desportos náuticos, turismo de saúde, que é um mercado que Cabo Verde gostaria de explorar, que ainda não está a ser devidamente explorada, mas tem as condições, não é? Porque tem pelo clima, pela facilidade, pela proximidade, também pode ser um bom destino para o turismo de saúde. Serviços, os mais diversos serviços conectados ao turismo. O turismo de eventos também. Cabo Verde já tem sido procurado para a realização de alguns grandes eventos internacionais. E tem um outro setor que não está aqui no slide, mas que também nós sabemos que o governo está muito interessado em desenvolver, que é o setor do turismo das compras, não é? Nomeadamente para o mercado africano, que não é um mercado que neste momento interessa-se muito por Cabo Verde, não é um turismo que se interessa muito por Cabo Verde, porque é um mercado também que gosta muito do turismo de compras e que Cabo Verde ainda não tem esse mercado, mas tem muito interesse também em explorar. Outro setor é a economia do mar. Dentro deste setor de economia do mar nós temos o bunkering e handling portuário, que é um projeto também definido pelo governo a ser implementado, a indústria pesqueira, construção e reparação naval. Mais à frente eu vou cá apresentar também uma empresa pública, está em vias de ser privatizada, uma empresa de construção e reparação naval, portanto também é uma oportunidade de negócio. Terminal de transbordo de contentores
e construção de um porto, de um novo porto de águas profundas, que é um projeto também que está previsto, um novo porto de águas profundas na ilha de São Vicente. Outro setor que neste momento Cabo Verde tem como prioridade é o setor das energias renováveis. Dizer que o país até tem um programa específico para redução das energias fósseis, não é? Do uso de combustíveis. Portanto, tem um plano específico de redução até 2029, creio, se não me engano, de estar pelo menos com 50% de energias no país que sejam energias renováveis. Estão a fazer um grande investimento neste sentido, estão a incentivar muitas empresas a investirem neste setor, estão a dar incentivos e há até programas onde, por exemplo, a ONU também cofinancia projetos ligados às energias renováveis. Outro setor é a economia digital, os parques tecnológicos. Neste momento já temos um parque tecnológico na cidade da Praia, em Santiago, e vão construir mais um parque tecnológico na ilha de São Vicente, em Mindelo. Infraestruturas de telecomunicações e prestação de serviços neste setor. Depois temos o agronegócio, que é o cultivo hidropónico, tecnologias de produção e transformação, produção e fornecimento de produtos para o turismo. Porque Cabo Verde é um país, como devem saber, que não tem muita agricultura e então querem também recorrer às novas tecnologias e a empresas que são expertise e que têm know-how para também acrescentarem valor nesse setor, porque praticamente tudo é importado, né? Tudo o que é consumido dentro do país, quase tudo, nomeadamente pela indústria do turismo, eles importam tudo o que seja produtos para os hotéis, produtos alimentares, e então Cabo Verde quer apostar e ser autossuficiente também nesta área. De seguida, destacar também uma outra oportunidade de negócio são as parcerias público-privadas e as concessões. O governo já tem definido em algumas áreas e alguns projetos, eles pretendem que sejam desenvolvidos projetos que podiam ser feitos só pelo Estado, não é? Pelo poder público, mas é a intenção do governo fazer em parceria ou então concessionar esses serviços a empresas privadas, nomeadamente o setor da água e energia, portos, aeroportos, combustíveis, saneamento e resíduos, correios, pesca, setor farmacêutico e telecomunicações. Temos já algumas empresas definidas para serem privatizadas, brevemente. Marta, se puderes passar. Portanto, Cabo Verde já definiu e já aprovou e já publicou uma lista de empresas públicas passíveis de privatização, alienação parcial, licenciamento, concessão ou parcerias público-privadas. Portanto, essas são empresas que vão ser privatizadas no horizonte temporal entre 2022 e 2026. Temos uma empresa de produção de água e energia na Boa Vista, que é a AEB, Água e Energia da Boa Vista, que neste momento o Estado estava em parceria com uma empresa privada, mas parece que o Estado já tem 100% está com 100% do capital social e pretende também privatizar parte ou a totalidade dessa empresa. Temos a Cabnav, que são os estaleiros navais de Cabo Verde, que é uma empresa que está em São Vicente, na cidade do Mindelo, também a ser privatizada. Temos a Caixa Económica de Cabo Verde, portanto o setor bancário, Cabo Verde Telecom, que é o setor das telecomunicações, Eletra, que é a empresa pública de eletricidade e água, que tem a concessão e
a exclusividade em algumas áreas, algumas regiões do país, tem exclusividade para produção e para distribuição de água e energia. Temos a Emprofag, que é a Empresa Nacional de Produtos Farmacêuticos, portanto até há pouco tempo era a única empresa licenciada para importar e comercializar medicamentos no país. Neste momento o mercado já foi aberto, já há mais uma empresa licenciada, privada, e a intenção do governo também privatizar a Emprofag. A Enaport, que é a empresa portanto concessionada de administração dos portos, também em todo Cabo Verde, é uma empresa pública que se pretende também privatizar. E por último temos os TSCV, Transportes Aéreos de Cabo Verde, que é a linha aérea, a empresa de bandeira do país, não é? Portanto, essas são empresas que já estão definidas, que vão ser privatizadas, ainda não se definiu como é que cada uma vai ser privatizada, mas para os empresários interessados nesses setores já fica a informação de que pode constituir aqui uma oportunidade também para investimento em Cabo Verde. A colega Carla Monteiro é advogada em Cabo Verde, mas importa dizer, Carla, porque foi por aí que tu começaste a tua atividade profissional, que te licenciaste em Portugal, na Faculdade de Direito de Lisboa, correto? Correto. A Carla licenciou-se, como eu estou a dizer, em Portugal e fez uma pós-graduação e, produto disso, até iniciou a sua atividade profissional como advogada aqui em Portugal, onde exerceu durante 3 anos. Depois mudou-se em 2008 para Cabo Verde, em parceria com uma colega portuguesa, a colega Alexandra Pereira, uma advogada também bastante experiente na área do direito imobiliário e urbanismo. Entretanto, em 2015, a Carla Monteiro criou a sua própria sociedade, denominada Carla Monteiro e Associados, ao abrigo da qual exerce hoje, conjuntamente com mais 5 colegas e 3 advogados estagiários. As principais áreas de prática do escritório da Carla centram-se na assessoria e apoio ao investimento externo em Cabo Verde, constituição de empresas, licenciamentos, recursos humanos, otimização fiscal e resolução de litígios. A Carla é também, como acabei de referir, com bastante experiência internacional, como disse, acompanhando sobretudo investidores externos naquilo que são as suas investimento em Cabo Verde, e vai-nos dar agora aqui um enquadramento, sobretudo legal, não é, Carla, sobre as regras de investimento no teu país. Tu estás no SAL neste momento, certo? Certo. Pronto, e portanto é sobre esse regime jurídico que interessa ao investidor externo que a Carla nos vai falar. A palavra é tua, Carla. Obrigada, Teresa. Muito obrigada a todos por estarem aqui e pelo convite que nos foi feito para falar aqui um bocadinho sobre as oportunidades de negócio em Cabo Verde. Eu estou efetivamente na Ilha do Sal e cabe-me aqui neste workshop falar das regras do investimento externo. Não temos a ambição de esgotar todas as regras aplicáveis aqui ao investimento externo, mas vamos dar aqui umas noções básicas para um investidor que pretenda vir a Cabo Verde, o mínimo que deverá saber de antemão. E com isto nós começamos com a necessidade de constituição de uma empresa, porque normalmente os investimentos são feitos através de sociedades. Nós temos em Cabo Verde 2 formas de constituição de sociedades locais, que a primeira é o procedimento simplificado, que nós chamamos de empresa no dia, em que basicamente temos 2 momentos. Temos um primeiro momento em que se deve pedir a autorização do nome da firma, portanto o certificado de admissibilidade da firma, da sociedade que se pretende constituir, e a partir do momento que se tem este nome da firma, já se pode constituir a sociedade, e isto acontece num único ato, não é? Portanto, é feita a constituição, é feita a atribuição do NIF,
e a submissão, portanto, aqui aos estatutos da sociedade, que é uma minuta tipo, um standard desta plataforma, deste procedimento simplificado, que todos têm que aderir e deverá ser simplesmente adaptado à circunstância, ao nome, aos tipos de sociedade, aos sócios e ao capital social. De resto, a minuta é aplicável a todas as sociedades criadas neste procedimento. Há automaticamente uma comunicação a todas as autoridades competentes, e aqui estamos a falar das finanças, estamos a falar, portanto, da direção do trabalho, da segurança social, tudo o que tem a ver com a atividade desta própria empresa, é feita a comunicação desta Constituição. Dizer também que este procedimento simplificado, portanto, está em exclusivo para as sociedades cuja sua entrada do capital social é em dinheiro, porque se for em espécie, deverá seguir o procedimento normal, e, portanto, já não poderá aceder a este procedimento simplificado. No entanto, dizer que, não obstante efetivamente este procedimento simplificado ser mais económico, e tem sido a tendência dos investidores em criar e constituir as empresas de acordo com este procedimento, nós não aconselhamos esta criação quando haja a necessidade de, havendo mais sócios, haja necessidade de prever regras muito específicas para prevenir futuros impasses ou litígios, não é? Porque efetivamente aqui torna-se necessária a previsão dentro dos estatutos de regras que, de acordo com a lei, são permitidos, não é, fazer, porque não violam regras imperativas, e fica ao cargo dos sócios definir como querem que seja a vida da sociedade. Isso acontece, por exemplo, em prevenir de antemão o que pode acontecer se um dos sócios, por desentendimento com o outro, deixar de comparecer, deixar de fazer parte da vida da sociedade, e de alguma forma muitas vezes cria-se o impasse, impossibilita muitas vezes que haja quórum para tomar determinadas decisões, porque simplesmente não comparece nas Assembleias Gerais. Ou então o destino das cotas ou das ações em caso de morte de um dos sócios também são previsões que a lei deixa ao critério, portanto, dos sócios em determinadas sociedades, e que nós aconselhamos a que sejam previstas no Estatuto. De seguida, portanto, a Marta pode passar para o slide seguinte, nós temos o regime tradicional. No regime tradicional, portanto, trata-se de, como no anterior, teremos que ter em primeira a admissibilidade da firma, ou seja, há uma autorização prévia da designação da sociedade. Em seguida, nós temos que recorrer à repartição de finanças para obter o NIF desta empresa, porque sem o NIF nós não conseguimos avançar para a fase seguinte, que é a elaboração dos estatutos da sociedade, e aqui é possível prever tudo o que se entender entre os sócios para regular a vida desta sociedade, realizar a Assembleia Constitutiva da Sociedade. Aqui chamamos a atenção para se a sociedade tiver entradas de capital social que sejam em espécie e que sejam em bens imóveis, há a obrigatoriedade de ser feito os estatutos por escritura pública. Portanto, essa obrigatoriedade só acontece em casos de entrada em espécie em imóveis. E por fim, portanto, a Marta pode passar o slide. Por fim, nós teremos então o registro da sociedade na conservatória. E isso, portanto, na conservatória competente, será da sede da sociedade, mas dizer que nós temos já o regime, apesar de sermos ilhas em Cabo Verde, que
após o registro na sociedade, na conservatória competente, em qualquer conservatória se poderá aqui aceder aos documentos da sociedade, pelo menos ao registro comercial, de forma que há comunicação entre as conservatórias em todas as ilhas. Também é importante referir quanto à constituição da empresa, do que aqui interessa para a questão do investimento externo. Nós anteriormente tínhamos um limite mínimo do capital social para os tipos de sociedade possíveis, que foi, portanto, abolido este limite mínimo, e hoje em dia não há um capital social mínimo para as sociedades. No mais ridículo que se pareça, poderemos ter efetivamente uma sociedade por cotas, por exemplo, com um capital de 100 euros ou 10 mil escudos cabo-verdianos, e já vi isso acontecer. Obviamente que não existindo o capital social mínimo, os investidores deverão aqui analisar o valor do capital em função da sua atividade e em função da dimensão do seu projeto, para que tenha alguma correspondência entre o capital social e a atividade que vão desenvolver, porque terá, obviamente, consequências a nível, por exemplo, do recurso a um empréstimo bancário, a análise da sociedade que é feita por o setor bancário. Nós chamamos aqui a atenção para exceções a esta regra em algumas atividades, nomeadamente turísticas, que nos interessam agora, que têm a ver com os operadores turísticos, as agências de viagem e agências de viagem e turismo. Falando também então do capital social, dizer que em Cabo Verde, em regra, não há limitação que o capital social seja nacional ou estrangeiro. Nós temos, pelo que aqui nos interessa, dois setores que efetivamente há aqui alguma limitação, que é o setor das pescas, em que 51% do capital social deverá ser nacional, e no transporte marítimo interilhas, em que 25% deverá ser capital nacional. Fora desses setores, portanto, o capital social, não obstante a sociedade constituída cá é entendida como uma sociedade cabo-verdiana, mas o capital social poderá ser estrangeiro. Também dizer que, portanto, pessoas de nacionalidade estrangeira poderão fazer parte da gerência das administrações de sociedades, sem qualquer tipo de limitação. No entanto, há algumas áreas de atividade em que, para que obtenham algum tipo de licenciamento, essas pessoas estrangeiras deverão ter a autorização de residência no país. Ou seja, em algumas atividades, a administração poderá pertencer a pessoas estrangeiras que não vivem em Cabo Verde e que venham esporadicamente conforme a necessidade da própria empresa, e há outras atividades, nomeadamente as atividades imobiliárias, agências imobiliárias, mediação imobiliária, etc., que efetivamente deverão ser residentes ou pelo menos obter a autorização de residência. Nós temos, portanto, tipos de sociedades que se podem constituir para desenvolver o investimento em Cabo Verde. Desde 2019 nós reduzimos aqui os tipos de sociedade, portanto, a dois tipos, não é? Sociedades por cotas e sociedades anónimas. E também temos ainda a sucursal ou estabelecimento estável, que é possível a constituição em Cabo Verde de empresas estrangeiras que venham criar aqui a sua sucursal. Quanto a estes tipos de sociedade, referir aqui muito brevemente, fazer aqui a distinção entre os dois tipos de sociedade. As sociedades por cotas, que também nós chamamos de sociedades limitadas, exige uma estrutura orgânica muito mais simples, não é? Em termos de órgãos sociais, somente a gerência deverá ser nomeada. Portanto, não há necessidade de nomear um conselho fiscal. Quanto à Assembleia Geral, poderá ser tanto o Presidente como a Secretária, o Secretário, neste caso, poderá ser indicado em cada Assembleia.
e normalmente, se não for indicado, a própria lei diz quem deve, portanto, exercer as funções de presidente da mesa, que em princípio é o sócio com maior cota, enquanto que nas sociedades anónimas, o que nós chamamos aqui a atenção, efetivamente, é que, portanto, a última alteração ao Código das Sociedades Comerciais veio abolir as ações ao portador. Isto quer dizer que, hoje em dia, as sociedades anónimas têm que ter obrigatoriamente ações nominativas. E isso, na prática, acaba por a sociedade deixa de ser anónima, não é? Porque, efetivamente, o que acontece é que, sendo ações nominativas, os sócios são conhecidos e constam do registro comercial e, portanto, muitas vezes também aqui a distinção que antes se fazia entre sociedades por cota e sociedades anónimas, quando o motivo da escolha dos tipos de sociedade a constituir era efetivamente os sócios serem conhecidos ou não, de momento esta distinção não faz sentido. Portanto, fará sentido constituir uma sociedade por cotas, uma sociedade anónima em função, muitas vezes, da dimensão do negócio e de outras características das sociedades que não seja a questão portanto, do nome, da identidade do sócio. Aqui também referir que se a empresa, portanto o volume de negócios pretendido para a sociedade anónima for inferior a 90.690 euros, que corresponde a 10 milhões de escudos, poderá ter um administrador único, caso contrário terá que ter um conselho de administração com um mínimo de 3 membros. Também referir que na última alteração legislativa que houve das sociedades comerciais, veio-se aqui a prever sociedades anónimas de grande dimensão, que são aquelas que durante 2 anos consecutivos têm um volume de negócio superior a 1,8 milhões de euros, ou então um ativo líquido superior a 136 mil euros. E isso, quando estamos a falar desse tipo de atividade, desse tipo de sociedades de grande dimensão, teremos também uma carga, uma estrutura societária muito pesada, teremos mais um órgão que nas outras sociedades não temos, que é um auditor interno da própria sociedade, que não pode fazer parte do Conselho Fiscal. E, portanto, tem-se aqui que ter em conta essas especificidades no momento da decisão de qual sociedade constituir. A questão da sucursal, obviamente, tem a sua ligação natural com a sociedade-mãe, no país de origem, e deverá ter uma relação muito próxima entre as duas contabilidades. E também, obviamente, reportar a contabilidade da sucursal ao país da sociedade-mãe. Posto isto, quando nós temos a constituição da sociedade, vai-se aqui ver se a atividade em causa necessita ou não de uma licença para exercer a sua atividade. E quanto a isto, nós temos basicamente 3 tipos de licenciamento. Temos o licenciamento comercial, o industrial e o turístico, em função da atividade que se vai exercer, portanto, e muitas vezes nós temos que acumular 2 ou mais licenças para uma mesma atividade. O regime fiscal, nós apresentamos aqui o regime geral, que em Cabo Verde nós temos o regime simplificado para as micro e pequenas empresas, que se chama REMP, e temos o regime da contabilidade organizada. São, portanto, para as empresas que efetivamente não se integram no regime simplificado. O regime simplificado tem uma taxa fixa de 4% sobre a faturação, portanto, considera-se aqui as despesas que a empresa tem, e é pago trimestralmente durante o ano. O regime de contabilidade organizada, como o próprio nome indica, portanto, a empresa já tem outras obrigações, outras exigências em termos de obrigações fiscais. Portanto, a taxa atual sobre o lucro a nível do rendimento das pessoas coletivas é de 22%, e o IVA geral, porque depois há IVA específico para determinadas atividades, é de 15%.
Nós, desde o ano passado, mas mais em concreto a partir de janeiro deste ano, é obrigatório a fatura eletrónica a todas as empresas, independentemente da sua dimensão, e, portanto, neste momento se está a fazer a integração, portanto, das contabilidades das empresas com a repressão de finanças para que, efetivamente, todas as empresas possam emitir faturas eletrónicas. De momento, já as finanças deram um período experimental às empresas e, de momento, já não estão a aceitar faturas que não sejam emitidas através do sistema e-fatura, e, portanto, esta é uma questão também que se tem que ter muita atenção no momento também da decisão do investimento em Cabo Verde. Posteriormente, nós vamos falar aqui do regime fiscal relacionado com a atividade turística, que necessariamente implica conhecermos aqui alguns regimes que existem em Cabo Verde para este setor. Então, de momento, nós temos o Estatuto de Investidor Externo, temos a Convenção de Estabelecimento e o Estatuto de Utilidade Turística, que engloba a instalação, funcionamento e remodelação. Quanto a isto, nós temos a dizer o seguinte, que aqui fazendo a diferença poderão perguntar, mas não será tudo a mesma coisa? Ou aqui há diferenças entre uma situação e outra? Bom, aqui dizer que existe uma lei do investimento em Cabo Verde, que remete para a lei dos benefícios fiscais, e a lei do investimento é aplicável a todo o investimento feito em Cabo Verde, que de uma forma ou de outra, seja ela pessoa singular ou pessoa coletiva, nacional ou estrangeira, que contribua para, portanto, o desenvolvimento de alguma atividade económica para Cabo Verde. E o Estatuto de Investidor Externo, quando efetivamente seja um investimento que venha do exterior, é um primeiro passo para se estar integrado dentro da lei do investimento e, posteriormente, beneficiar dos benefícios fiscais que nós vamos fazer menção mais à frente. A Convenção de Estabelecimento, portanto, já é um benefício contratualizado com o Estado, portanto, há os benefícios legais que a lei determina a todo o investidor externo e há outras pela dimensão do projeto, pela natureza do projeto, o Estado entende que deve dar um tratamento especial, um apoio especial com a celebração da Convenção de Estabelecimento e prevê regras específicas para, portanto, este projeto em concreto. E a diferença entre a Convenção de Estabelecimento, o Estatuto de Investidor Externo e o Estatuto de Utilidade Turística é que o Estatuto de Utilidade Turística é aplicável ao estabelecimento e não ao investidor em concreto. E, portanto, as regras, obviamente, e os benefícios também são diferentes porque a diferença é que o estabelecimento poderá mudar de pessoa, de investidor, e manter aqui, portanto, os seus benefícios e o seu estatuto. Temos aqui o Estatuto de Instalação, Funcionamento e Remodelação. Entendemos que pelo próprio nome se consegue perceber a diferença entre estes tipos de estatuto, mas fazer aqui menção que o de instalação é atribuído a estabelecimentos ou empreendimentos turísticos novos. O Estatuto de Utilidade Turística de Funcionamento ou Exploração é atribuído a estabelecimentos ou empreendimentos turísticos já instalados. E o Estatuto de Utilidade Turística de Remodelação é atribuído a estabelecimentos ou empreendimentos turísticos já instalados relativamente a projetos de obras de beneficiação ou expansão, desde que seja pelo menos 15% do valor orçado, em 15% do valor do investimento inicial. Se for inferior a este valor, não poderá beneficiar deste Estatuto de Remodelação. Portanto, passando para o próximo slide, nós vamos entrar especificamente nos benefícios fiscais que podem beneficiar tanto o investidor externo como o próprio projeto, o próprio estabelecimento turístico.
E quanto a isto, nós temos as isenções fiscais, temos a redução de taxas, temos o crédito fiscal ao investimento e temos os benefícios à contratação do primeiro emprego. Quanto a isto, a isenção e a redução de taxas é de fácil compreensão pelo nome, ocorre nos impostos de rendimento, seja eles de pessoa coletiva ou de pessoa singular, também o IUP, que é o Imposto Único sobre o Património, que é um imposto municipal em Cabo Verde, existe o imposto de selo e os direitos aduaneiros. Portanto, estas isenções ou redução de taxa estão previstas portanto, na lei do investimento externo. Quanto ao crédito fiscal ao investimento, o que nós podemos referir é que os investimentos realizados no âmbito da lei do investimento, que aqui já fiz referência, beneficiam de um crédito fiscal que é feito por dedução à colheita no imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, dos singulares, enquadradas no regime da contabilidade organizada. Isto quer dizer que nós vamos retirar deste benefício as empresas que beneficiam, portanto, o que nós chamamos de REMP, que são as empresas micro ou pequenas empresas que beneficiam, então, do imposto único unificado de 4%. Quanto a isto, nós temos os benefícios da redução, é o crédito fiscal de 50% nos investimentos relevantes nas áreas da saúde, do ambiente, da indústria criativa, do turismo, da indústria de promoção turística e da imobiliária turística, da atividade industrial, dos serviços de transporte aéreo e marítimo, dos serviços portuários e aeroportuários, da produção de energias renováveis, produção e montagem de equipamentos de energias renováveis, da pesquisa e investigação científica, bem como do desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação. Quanto a todas as outras áreas, nós temos então 30% dos investimentos como crédito fiscal. Os benefícios à contratação ocorrem também mediante dedução à colheita de determinados valores e ocorre para a criação do primeiro emprego, como para a formação, a concessão de estágios e também bolsas de estudo, sendo que a concessão de estágios está limitada a jovens até 35 anos e a bolsa de estudo a jovens até aos 20 anos. Temos de passar para o próximo slide, em que nós vamos aqui fazer referência ao Centro Internacional de Negócios. Portanto, num quadro de promoção do comércio internacional e fomento do investimento com potencial exportador, foi criado o Centro Internacional de Negócios em Cabo Verde, que abrange todo o território nacional e contempla tanto o Centro Internacional Industrial, o Centro Internacional do Comércio e o Centro Internacional de Prestação de Serviços, nos quais se autoriza o exercício de atividades de natureza industrial, comercial ou prestação de serviço destinados ao comércio internacional. As entidades licenciadas nestes centros internacionais de negócio de Cabo Verde é aplicável o benefício fiscal sob a forma de taxas reduzidas também do imposto de rendimento sobre pessoas coletivas. Relativamente aos rendimentos que são derivados do exercício das suas atividades dessas naturezas, seja industrial, comercial ou prestação de serviço, essas entidades devem ser licenciadas dentro do centro e estão sujeitas a ações anuais de inspeção por parte da Administração Fiscal, como se deve compreender, porque tendo em conta os benefícios que têm para evitar, de alguma forma, que haja aqui atropelos legais. Relativamente a estes benefícios, nós chamamos aqui a atenção uma oportunidade de negócio e oportunidade em Cabo Verde que ocorre desde o ano passado, que tem a ver com a Ilha do Maio. Portanto, através da Lei número 11/10 Romano de 2022, de 6 de junho, que entrou em vigor logo no dia seguinte, a partir de 7 de junho do ano passado, nós temos uma zona económica especial da Ilha do Maio. Portanto, foi criada esta zona em que veio distinguir aqui algumas atividades nas quais, se houver investimento,
terá aqui um regime especial, fiscal especial, com bastantes benefícios, sendo que as áreas aqui em causa são atividades agrícolas, indústria transformadora, os transportes, as telecomunicações, a consultoria informática, a consultoria de gestão empresarial, as atividades legais e contabilísticas, atividades esportivas, parques temáticos e outras atividades recreativas, que eu aqui saliento que poderão estar complementares ao turismo, porque efetivamente a área turística não está dentro destas áreas, mas nós conseguimos depreender que são atividades complementares que vão ajudar e vão, portanto, servir tanto de bens como serviços portanto, aos empreendimentos turísticos e às atividades turísticas. Quanto a isso, referir que este regime especial, fiscal especial, aplica-se às pessoas que são registadas nesta zona, podem beneficiar da redução da taxa tanto do imposto de rendimento da pessoa coletiva como pessoas singulares, isenção, portanto, destes impostos para não residentes que estão inscritos nesta zona sobre os lucros. Ou seja, se houver um investimento de não residente, seja ele pessoa singular, seja ele pessoa coletiva, e que haja lucro dentro desta zona, ele está completamente isento deste lucro e poderá, portanto, recebê-lo no estrangeiro. Também isento sobre portanto, o rendimento sobre os lucros, os juros que recebe os suprimentos e adiantamentos de capital, e rendimentos, o mais importante, rendimentos de prestação de serviços que são feitos a entidades licenciadas dentro desta zona. Também há isenção do IVA e impostos especiais de consumo na aquisição de bens e serviços dentro da zona franca, de tax-free e zonas francas constituídas dentro dessa zona na Ilha do Maio, a isenção do IUP, que já referi que é o Imposto Único Património, e também o imposto de selo sobre algumas operações e de direitos aduaneiros também na importação de bens necessários às atividades elegíveis, que são as atividades que eu referi acima, desde que seja no contexto da construção, instalação e manutenção. Portanto, quanto a isto, nós aqui só fazer aqui uma breve referência aos acordos comerciais internacionais que Cabo Verde tem. Cabo Verde celebrou convenções para evitar a dupla tributação e a evasão fiscal com Portugal, com a região administrativa especial de Macau, com Guiné-Bissau, com as Maurícias, com Espanha e com Senegal. No entanto, já concluiu negociações com o Reino de Marrocos, com Luxemburgo, Singapura, Angola, Guiné Equatorial e também com alguns países da CEDEAO, mas que ainda não estão em vigor e, portanto, vamos esperar que seja ratificado para que possa entrar em vigor. Também Cabo Verde tem outros acordos comerciais internacionais com a Organização Mundial do Comércio, a União Europeia, a CEDEAO, os Estados Unidos e a China. Portanto, para países que tenham interesses entre estes dois, portanto, países ou grupos de países, Cabo Verde tem efetivamente acordos e é importante conhecê-los. Por último, passando agora para o nosso último slide, nós vamos fazer aqui referência, portanto, ao regime laboral. Obviamente que não nos vamos abranger muito todo o regime, mas dizer o que é importante é que efetivamente o investidor externo deve conhecer minimamente o regime laboral, porque irá precisar de mão de obra local ou estrangeira, e terá que ter, portanto, este conhecimento para que possa, de alguma forma, não incorrer em situações que poderá ser penalizante no futuro. Em regra, portanto, nós temos os contratos de trabalho por termo indeterminado, porque o que se pretende privilegiar e fomentar é o vínculo mais duradouro entre a entidade laboral, portanto, a entidade empregadora e o trabalhador, assim que, em regra, estes contratos deverão ser por termo indeterminado e a cessação unilateral dos contratos de trabalho por parte da entidade empregadora deverá ocorrer, em regra, por justa causa. Contudo, há algumas exceções que se aplicam nomeadamente ao setor do turismo, em que se permite a contratação de trabalhadores por termo determinado, ou seja, termo incerto ou certo, quando a atividade da empresa seja sazonal, cujo ciclo anual de produção apresente irregularidade decorrentes da natureza estrutural do respectivo mercado,
ou objetivamente há necessidade de oscilação de trabalhadores, bem como durante os primeiros 5 anos de atividade da empresa. Durante os primeiros 5 anos de atividade da empresa, poderá recorrer, portanto, aos contratos de trabalho a termo certo ou incerto, neste caso a termo certo, sem qualquer outro tipo de justificação. Nestes casos, no termo dos contratos ou das suas renovações, as partes podem se opor à renovação do contrato e, se a iniciativa for da entidade empregadora, o trabalhador terá direito a uma compensação pelo tempo de trabalho, que é um valor muito inferior à indemnização que teria em caso de contrato por termo indeterminado. Também aqui fazer referência a um regime especial que é o contrato com trabalhador estrangeiro, que neste caso deverá obter autorização de residência no país em Cabo Verde e o seu contrato de trabalho deverá ser obrigatoriamente reduzido a escrito e visado pela Direção-Geral do Trabalho. Quanto a isto, então, para concluir, chamo a atenção mais uma vez que a contratação da mão de obra local é uma das contrapartidas fundamentais que os investidores poderão propor para a obtenção de benefícios fiscais em Cabo Verde, alocados aos seus investimentos. E, portanto, isto é o que me caberia aqui referir, espero não ter sido muito longa e deixo o resto para as questões. Muito obrigada, Teresa. Obrigada, Carla, obrigada pelo bom esforço, que isto de revelar as regras essenciais e necessárias ao investidor externo em tão pouco tempo é um empreendimento difícil. Portanto, obrigada, Carla, acho que também foste bastante clara, tocaste nos principais aspectos que naturalmente interessam a qualquer investidor externo e, sobretudo, no que diz respeito ao enquadramento legal, espera um investidor externo em Cabo Verde. Posto isto, eu vou dar aqui a palavra ao meu colega Rui Amendoeira, o colega que representa, entre outros colegas, são mais, o escritório de Angola. Muito obrigado, Teresa. Muito obrigado. Então, depois das excelentes apresentações da Carla Monteiro e da Dirce, eu passaria então à fase de debate e de colocação de dúvidas e de esclarecimento de dúvidas que tenham. Eu aqui no chat não vejo de imediato, não vejo perguntas que tenham sido colocadas, por isso abro a sala para quem quiser colocar questões às nossas oradoras, pedindo que se apresentem antes de colocar cada uma das questões, nomeadamente dizendo enfim, a entidade profissional, se for o caso, a que pertencem. Portanto, a partir de agora, quem quiser pode entrar diretamente e colocar a questão diretamente. Ficou claro da apresentação que o Cabo Verde, e aliás essa é, digamos, a impressão que existe, e a reputação de Cabo Verde, digamos assim, é um país bastante aberto ao investimento externo, com procedimentos bastante simplificados e que facilitam o investimento privado e também o investimento estrangeiro. O que eu gostaria de saber foram identificados 2 setores que, se não estou em erro, se bem me recordo, são as pescas e os transportes entre ilhas, transportes marítimos entre as ilhas, que estão sujeitos a algumas restrições quanto ao investimento, mas de um modo geral existem, e a pergunta talvez eu coloque à Dirce, uma vez que foi ela que abordou este ponto na sua apresentação, existem, no modo geral, setores de atividade que estejam excluídos ou totalmente excluídos ao investimento privado e, portanto, sejam reservados ao Estado, ou, de um modo geral, todos os setores de atividade são potencialmente abertos à iniciativa privada em Cabo Verde? Obrigada, Rui. Não, de forma geral, todos os setores de atividade em Cabo Verde estão abertos à iniciativa privada, não é? Há alguns setores que até este momento estão sob a gestão e exploração do Estado, que são empresas públicas, não é? Ligado a alguns setores, nomeadamente de energia e água, mas que estão também, são potenciais empresas a serem privatizadas na sua totalidade ou parcialmente, ou serem concessionadas, não é? Os serviços.
portanto podemos aqui afirmar que, de forma geral, todas essas atividades, todos os setores estão abertos à iniciativa privada em Cabo Verde. E quanto ao disto referiste, inclusive, exemplos concretos de algumas empresas cuja privatização está prevista para ocorrer nos próximos anos. Há também, para além da privatização do CUR, haverá também alguns casos em que o investimento privado e em particular estrangeiro será feito através de parcerias público-privadas. Já existe neste momento alguma perspectiva de como vai decorrer o processo de privatização, os prazos, as formas de privatização, são os modelos de privatização que podem ser utilizados? Existe já alguma perspectiva quanto a esse aspecto? Bom, como eu referi aqui, Rui, essas empresas já estão aprovadas, digamos assim, para serem privatizadas, não é? Num quadro geral de privatizações e naquele tempo que eu aqui referi, não é? Começando a partir deste ano. Eu sei que há algumas empresas que são prioritárias para o governo, que provavelmente irão dar maior prioridade, nomeadamente a empresa Improfac, dos medicamentos. Os TSV ainda não, porque estão em fase de reestruturação da empresa primeiro. Portanto, eu penso que estão nesta fase realmente de definir dessa lista de empresas quais são as prioritárias a serem privatizadas já e o modelo da privatização em cada um dos casos, não é? Porque há casos que eu sei onde o Estado vai querer manter uma determinada percentagem de privatização do capital social da empresa, e há outros casos que o mais provável é que seja privatizado na sua totalidade. Portanto, temos é que estar atentos, porque nos próximos tempos já vão ser definidas as regras mais concretas e diretas para cada um dos casos, e havendo interesse de potenciais investidores, não é? Também poderem estarem posicionados para entrarem nessas privatizações, não é? Candidatarem-se para essas privatizações. E presumo que na maior parte dessas privatizações, enfim, as empresas que se candidatarão provavelmente serão empresas estrangeiras, ou seja, não haverá à partida haverá uma capacidade limitada dos investidores privados cabo-verdianos de participarem nessas privatizações, ou poderão participar, mas por via de parcerias com os investidores estrangeiros, e portanto os investidores estrangeiros serão, digamos, aqui o alvo principal desses processos de privatização. É essa também a perspectiva que tens? Com certeza, Rui. São áreas de atividade onde, nomeadamente, os investimentos a serem feitos são investimentos substanciais, não é? Investimentos fortes, e a nossa realidade do mercado, como sabem, que é um mercado pequeno, dificilmente os empresários nacionais, a não ser que os empresários nacionais se juntem entre eles também, não é? Para fazerem uma espécie de consórcio e irem juntos para essas privatizações, mas nessas privatizações sempre temos empresas estrangeiras já com muito know-how nos setores, nomeadamente setor de energia e água, não é? Multinacionais que têm algum interesse em entrarem, e o mais provável é que os nacionais façam parcerias com os estrangeiros para se candidatarem a esses concursos de privatização. E falando aqui agora um pouco de Portugal, como é que vês, pela tua experiência e como profunda conhecedora do mercado, quer do mercado de Cabo Verde, quer do mercado de Portugal, como é que vês aqui a perspectiva em relação às empresas portuguesas e aos potenciais investidores portugueses? Há oportunidades concretas para os investidores portugueses? Eu acho que os investidores portugueses estão, de uma forma natural, privilegiados, não é? Em Cabo Verde, digamos assim. Já têm uma posição já no mercado
e dadas as relações culturais, históricas e entre os governos, acho que nós não chegamos a referir aqui que Cabo Verde tem um acordo com a União Europeia da conversão do euro, não é? Uma taxa fixa da conversão do euro, o que também dá muita estabilidade ao investidor externo, e esses acordos que Cabo Verde consegue com a União Europeia são sempre através de Portugal, não é? Portanto, Portugal já tem uma relação privilegiada com Cabo Verde e os investidores portugueses naturalmente já têm uma posição consolidada no país, dada a proximidade da língua, da cultura, das relações, como eu já aqui disse, portanto, irão sempre com alguma vantagem, penso eu, claro, não é? Claro. Mesmo que oficialmente não há nenhum tipo de discriminação ou distinção entre os investidores, mas os portugueses já têm alguma vantagem. Claro. Entretanto, temos aqui o Nelson Monteiro, que pretende colocar uma questão. Eu passava-lhe a palavra. Faça favor. Muito obrigado, boa tarde a todos e também obrigado pela esta oportunidade de assistir a este workshop. Meu nome é Nelson Monteiro, sou sócio e também administrador da empresa Vista Imobiliária. O nosso core business é promover investimentos imobiliários, nomeadamente apartamentos e casas, mas agora, em 2023, temos dois investimentos, um em Boa Vista e outro em Maio, que é, portanto, imobiliária, construção de imóveis, mas para o fim turístico. Então, tendo em conta a apresentação feita, e a minha questão é, eu vou explicar exatamente qual é portanto, o modelo de negócio para ver qual é a atenção especial que nós temos que tomar e, eventualmente, pode ser que podemos vir precisar do vosso serviço e já gravei os vossos contatos para fazer o follow-up, mas vou aproveitar o workshop se eventualmente é possível esclarecer esta dúvida. O nosso modelo de negócio é o seguinte: nós investimos, portanto, no imóvel, mas também há investimentos que vêm diretamente do estrangeiro e de países diferentes. Como sabem, Cabo Verde tem uma forte presença na diáspora, então há pessoas cabo-verdianas com outras nacionalidades que querem investir, e esse investimento é compra. Eles vão comprar exatamente um imóvel. A garantia que nós damos não vai investir no projeto, mas já vai investir no imóvel. Nesse caso da Boa Vista, como é um imóvel que vai ter 10 apartamentos e vai ser tipo um guest house ou um apart-hotel, portanto, eles vão investir num imóvel em concreto. A minha dúvida é se para estas questões, se para este investimento em concreto, há alguma atenção especial, alguma lei em especial que eu tenho que ter alguma atenção. Era isso, obrigado. Nelson, aqui para responder à sua questão precisava aqui de algumas mais informações, não é? Mas aqui falando muito no geral do tipo de negócio que poderá ser, portanto falamos do negócio imobiliário turístico em que a construção será feita pela vossa empresa e, portanto, quando refere que o investimento será do estrangeiro, será a compra individual de cada fração que é feita. Pronto, então, neste caso, a atenção que tem que ter, efetivamente, que há um regime específico ligado aos empreendimentos turísticos em Cabo Verde, que foi inclusive alterada muito recentemente, em que deverão decidir que tipo de empreendimento turístico querem desenvolver. Poderá ser ou um apart-hotel, dependendo do projeto, mas aqui falou no projeto da Boa Vista, que terá 10 apartamentos, ou poderá ser um conjunto de apartamentos. Vai depender muito do projeto em si, mesmo arquitetónico, portanto das partes comuns envolvidas e dos serviços que vão ser prestados ao empreendimento. E, portanto, para a atividade em si, terão que ter em conta essa questão e o regime aplicável aos empreendimentos turísticos. Quanto à questão anterior, não há qualquer limitação na venda dos apartamentos. A única questão primordial no momento das compras e vendas,
acredito que vai ser assim, portanto será feito um contrato de promessa com o pagamento parcial e depois no final a escritura para transferir a propriedade. O que tem que ter atenção, obviamente, é que nesta parte final têm que relacionar com o empreendimento que vão desenvolver, não é? Para que as pessoas que compram saibam que estão a comprar um empreendimento turístico, porque a legislação é limitativa quanto aos direitos, algumas vezes quanto aos direitos de propriedade, e portanto eu quando compro tenho que saber se compro, portanto, para utilizar de forma livre ou se há limitações relacionadas com a atividade que se vai desenvolver. Eventualmente pode ter outras dúvidas que poderão surgir, tem a ver com a fase de captação de investimento. Portanto, nós temos um modelo de negócio que, eventualmente, há alguns investimentos que vão acontecer antes mesmo de ter a propriedade horizontal constituída, porque é antes da realização da obra. Então, neste caso, penso que podemos optar por um contrato de promessa compra e venda, onde um dos anexos deve ser o projeto de arquitetura já aprovado pela Câmara, já com a identificação das frações, mas se eventualmente alguma outra atenção que eu deva ter, eu agradecia então, se fosse possível responder a essa questão. Mas eu agradeço de qualquer forma pela resposta anterior. Obrigado. Voltamos ao mesmo, não é? Portanto, aqui, independentemente do modelo de negócio que estipulem e dos timings para fazer os investimentos, o que é importante é que esteja tudo previsto de antemão para o que é, não é? Portanto, se está a referir a um empreendimento turístico, portanto, as partes envolvidas, que é o comprador e o vendedor, e neste caso será provavelmente também a entidade exploradora do empreendimento, deverão prever de antemão todas as regras para que depois da compra final não haja aqui mal-entendidos. Eu aproveitava para colocar pelo menos mais uma questão à Carla, de um aspecto que a Carla aflorou na sua apresentação, mas que eu pedia para talvez desenvolver um bocadinho mais, tem a ver com sempre uma questão muito importante para os investidores estrangeiros, que é a capacidade de repatriarem os capitais que investem no país, através de distribuições de dividendos, de reembolso de suprimentos, ou até, enfim, para as operações comerciais normais que realizam. Temos também a ideia de que o regime em Cabo Verde é bastante flexível e que há uma ampla liberdade na repatriação de capitais, mas pedido para comentares um pouco, para desenvolveres um pouco mais este tema e o que é que os investidores podem esperar quanto à sua capacidade, e ao direito de repatriarem para os seus países de origem os capitais que obtenham, os lucros que obtenham em Cabo Verde. Certo, Rui. Portanto, quanto a este aspecto, é efetivamente, portanto, uma questão que está regulada na lei do investimento e que atribui exatamente ao investidor externo que tenha o estatuto de investidor externo em Cabo Verde, que é, primeiro, há a possibilidade de abertura de contas bancárias em moeda estrangeira, portanto, nas várias moedas possíveis, poderá ter, e a possibilidade de transferir os dividendos para o exterior. Esta é uma prerrogativa, um incentivo que é dado ao próprio investidor, que todo o que vai obter, portanto, no território nacional, a nível de lucros, e que terá também uma isenção, portanto, quanto a este valor do lucro que obtém, poderá livremente, sem qualquer tipo de interferência ou limitação de valores, fazer a transferência destes valores para o exterior, nomeadamente para o seu país de origem, na moeda do país que vai enviar. E isto está previsto e tem sido cumprido, e também, para além de estar na lei do investimento, quase todas as convenções de estabelecimento reforçam, portanto, esta regra, este incentivo, no sentido dos investidores terem alguma garantia, alguma proteção em relação ao valor que vão receber e que podem transferir sem qualquer tipo de limitação para o exterior. Muito bem.
Obrigado, Carla. Eu, entretanto, tenho aqui uma nota, uma mensagem, julgo, do João Menano, que Exatamente. Boa tarde. pede para intervir. Faça favor. Peço desculpa, não posso levantar a mãozinha porque estou sem acesso ao vídeo. Tive aqui um problema, não consigo acionar o vídeo. Por isso é que mandei a mensagem. Portanto, a mão, peço desculpa, estou invisível de momento. Há bocado estava visível, desapareci. Faça favor. Eu não sei se nos 2 minutos que me prestam se me dá tempo para. Eu gostaria de tecer 2 comentários e apresentar 2 questões. Será possível? Não consigo em 2 minutos. Com certeza, não se preocupe. Nós temos aqui alguma flexibilidade. O importante é que fique esclarecido. Faça favor. Ok. Em primeiro lugar, pronto, aos parabéns aos palestrantes. E as 2 questões, ou os 2 comentários, são meramente a título de curiosidade. Eu conheço Cabo Verde há 32 anos e tenho a ideia que a taxa de isto é mais dirigido à doutora Dirce Évora, tinha a ideia que a taxa de alfabetização era muito elevada, portanto, eu penso que Cabo Verde estará no ranking dos 3, 4 países mais alfabetizados de África, mas fiquei bastante surpreendido, agradavelmente surpreendido quando referiu a taxa de 88,9%, portanto, nos redondos 89% de alfabetização, que eu acho notável. Penso que à frente de Cabo Verde em África estará, não sei, para aí a África do Sul, não sei se Argélia, Marrocos, enfim. Isto é uma mera questão de curiosidade. Referiu a questão da, politicamente, eu acho que Cabo Verde é um modelo não só para a África, mas a todos os títulos, porque eu diria que, se me permitem um comentário muito pessoal, é que o povo cabo-verdiano, muito sabiamente, quando das respectivas eleições, digamos, quando um presidente por exemplo, é do partido PAICB, o governo é sempre do MPD e vice-versa. Portanto, eu acho que isto é notável. Eu tenho acompanhado há muitos anos e isto é um mero comentário de pormenor. Quanto às questões mais dirigidas à doutora Carla Monteiro, eu diria que, se me permitem, faria o paralelismo com Angola, porque eu conheço Angola, enfim, há 38 anos e tenho trabalhado lá desde há muitos anos esta parte, e no Conselho ao Regime Laboral, peço desculpa, foi bastante inoportuno, no Conselho ao Regime Laboral, normalmente, quando da contratação de um trabalhador estrangeiro, a exigência lá em Angola é muito grande, nomeadamente é exigida a comprovação de que não existe no país, neste caso em Angola, trabalhadores locais, nacionais, habilitados para a mesma função. E, portanto, tudo isto origina uma enorme dificuldade, nomeadamente na obtenção de vistos de trabalho. E gostaria de saber o que é que acontece, ou como é que é processada como é que são processadas estas questões em Cabo Verde. Porque, de facto, em Angola isto é extremamente penoso, é extremamente complicado. Ainda hoje é assim. Se me permite a última questão, a questão cambial, que eu também tenho acompanhado e tinha a ideia de que o câmbio desde a independência, ou praticamente, penso mesmo desde a independência, o câmbio era de facto fixo e seria de €1 igual a 100.241. Portanto, é precisamente metade, enfim, do câmbio equivalente ao escudo português, ao velhinho escudo português. Constatei há momentos que o câmbio hoje está a 109,94. Para mim foi uma surpresa. Eu gostaria, ou pediria-se que me confirmassem o porquê desta alteração de alguma monta, quase 9%, no câmbio recente, penso eu. Era tudo. E foi demais, talvez. Não quer demais. Muito obrigado pelas questões. Deixo ao critério da Dirce e da Carla, quem quiser avançar primeiro, uma resposta. Bom, Carla, talvez. Sim. Se calhar, como foram feitas 2 questões a mim diretamente, vou tentar ser sintética aqui pelo tempo. A primeira questão, que tem a ver com o trabalho, portanto, com o cidadão estrangeiro, efetivamente Cabo Verde, portanto, está bastante aberto a esta situação, inclusive nem sequer é exigido que haja o visto de trabalho ou que portanto, as pessoas adquiram um visto de trabalho antes de entrarem em Cabo Verde, poderão entrar com o visto de turismo e aqui sim, depois de obter, portanto, um contrato de trabalho, fazer todo o procedimento para a obtenção do visto de autorização de residência, o visto de residência, depois a autorização de residência, posteriormente, passado 6 meses,
e em que é feito todo o processo. O procedimento, obviamente, que é um bocadinho mais moroso e trabalhoso do que um contrato de trabalho com um nacional ou com um já residente, mas não tem, portanto, a burocracia que eu acredito que mencionou, de outros países, nomeadamente de Angola, e facilita de alguma forma aqui que haja a mão de obra estrangeira no país. Muitas vezes o que acontece é que determinados países que não há, portanto, a entrada livre em Cabo Verde, que haja um contrato de promessa de trabalho anteriormente para que as pessoas justifiquem a sua entrada e demonstrem que não vêm aqui fazer turismo, mas sim procurar trabalho, ou já têm um trabalho em mente, e portanto para que possam entrar no país e depois fazem todo o procedimento para a obtenção do visto. Em relação ao câmbio, efetivamente está desatualizado, mas o valor nem é este, o valor é €1 igual a 110,265 escudos, e já faz algum tempo, não consigo precisar agora os anos, mas estamos a falar de muitos anos em que temos a taxa fixa neste valor, sim. Peço desculpa, portanto, o lápis era meu, eu tinha ideia que era 100, não é? Portanto, sempre foi 110 nesse caso. Eu tinha ideia que era 100,241, não, é 110 e agora está ligeiramente abaixo de 109, ok. Informalmente, portanto, a taxa fixa bancária nos bancos é 110,265, mas obviamente o que acontece é que, por exemplo, ilhas como Sal e Boa Vista, há uma, portanto, até a transação liberal do euro, por exemplo, fora dos bancos, não é? Portanto, nos comércios normais, e aí o câmbio que se faz, não é o câmbio fixo, não é o câmbio oficial, mas faz-se €1 por 100 escudos. Mas isto porque as pessoas também depois têm que ir ao banco fazer o câmbio e, portanto, fazem esta situação, mas é uma prática, não é nada regulamentado. Ok, tá. Daí a minha confusão. Ok, obrigado. Muito bem. Dias, queres acrescentar algum comentário? Não, só reforçar realmente que a cooperação cambial entre Cabo Verde e a Europa, eu também não sei precisar os anos, Carla, mas já para aí mais de 15 anos com certeza, não é? E portanto a taxa sempre foi 110,265. Mas como o euro circula em algumas ilhas, como Sal e Boa Vista, o euro circula como se fosse uma moeda oficial, que é uma coisa também interessante. Muitas vezes tu pagas em escudos e te dão o troco em euros. Exatamente. Eu tinha ideia disso. Já não vou cá ver há 11 anos, mas tinha ideia disso. Sim, é muito curioso. Então as pessoas vendem por 100 escudos e compram por 100 escudos, como se, de uma forma muito natural, só reforçar. Okay. Obrigado. Eu próprio tive essa experiência da última vez que estive em Cabo Verde, utilizei indiscriminadamente o escudo e o euro. Com grande facilidade. Eu pergunto se mais alguém tem uma derradeira última questão antes de passar à Teresa Boyne para encerrar o evento. Mais alguma questão? Parece que não. Bom, então, da minha parte resta-me agradecer à Dirce e à Carla e peço então à Teresa para concluir o evento. Obrigado. Muito obrigada, Rui. Bom, só breves palavras naturalmente para agradecer a vossa presença, o vosso interesse, foi muito bom ter-vos por aqui. Também agradecer a boa parceria com o jornal Vida Económica, com a Biló. Dizer que o nosso próximo workshop sobre internacionalização vai ser sobre Angola, ainda não tem data marcada dada a agenda dos oradores, mas vamos anunciar brevemente. E, por favor, tendo interesse, sigam-nos no nosso site, da One Legal, da Vida Económica e também nas nossas redes sociais. Até uma próxima oportunidade e muito obrigada pelo vosso interesse. Obrigada também às colegas pela excelente exposição e ao colega Rui Amendoeira também por ter feito esta dinamização final. Muito obrigada a todos.